E aí, Ai, Line! Você sabe que eu vim aqui pra falar sobre o texto que você me mandou no direct hoje, Line? Ezequiel 13. Você mandou pra mim dizendo que era Jeremias, mas não é não, é Ezequiel. Ezequiel 13. E aí eu queria conversar sobre profetada. Eu tô muito animada com esse assunto, gente. E vocês assistam mesmo, porque eu não sei se eu vou deixar gravada essa live com essa cara que eu tô, não. Eu vim só conversar mesmo, tirar as dúvidas de vocês se eu puder, se eu souber. Porque... Ai, gente, como eu amo ver vocês sofrendo pela mentira dos outros. Eu morro de rir. Com respeito, óbvio, com muito respeito. Mas vocês são enganados por falta de conhecimento. E eu fico tão desesperada quando eu vejo isso, porque me dói o coração. Ai, deixa eu desligar esse ventilador aqui. Peraí, fiquem aí. Vão entrando aí que eu tô aqui, não vou embora não. Ai. Vamos ver se eu dou conta de ficar só sem o ventilador, porque tá calor, né? Hoje eu tava aqui sentadinha na minha poltroninha de leitura. Vocês podem ver que o ambiente tá diferente, né? Eu não tô na minha mesinha de escritório tá ali, ó. É ali que eu passo 80% da minha vida. Mas eu vim aqui pra minha poltroninha de leitura contar pra vocês o que tá acontecendo na minha vida esses dias. Eu tô essa semana vivendo muitas coisas, inclusive creio eu estar manifestando alguns sintomas da famigerada Covid-19. Então faz uns 3 ou 4 dias que eu tô manifestando alguns sintomas. Ontem eu já entrei com medicação e acordei ainda não muito bem, mas andei conversando com Deus aí, andei falando uns negócios pra ele aí, que eu acho que ele ouviu, e tô me sentindo bem agora de tarde. Tô em repouso aqui, quietinha, almocei e o Senhor me trouxe aqui pra minha poltroninha de leitura. E ele me trouxe, inclusive, pra ler 1 Tessalonicenses. Você não quer ler comigo, não? Vocês estão com a Bíblia aí? Entrou na minha live sem Bíblia. Se eu ver... Olha, não me deixa ver. Tô bebendo água assim, ó. Garrafinha de 1,5 litro. Eu tomo pelo menos 3 dessa por dia. Então, assim, ontem também perdi minha avó, a mãe do meu pai, que também já faleceu. Meu pai faleceu em junho, agora, acho que faz 3 ou 4 anos, acho que faz 4 anos, 4 anos. Meu pai faleceu, ele padeceu de câncer por muito tempo, e ele faleceu, e aí agora a mãe dele ontem veio a óbito também, uma senhorinha já de 92 anos, com quem eu cresci, minha referência de vó, minha referência de família, assim, que acolhe, que ama, que tá perto, né, Ai, eu não sei, minha avó foi muitas coisas pra mim, assim, cresci na casa dela, me lembro de eu brincando de boneca embaixo de uma mesa de jantar que ela tinha, era uma mesa cheia de madeira embaixo, assim. E me lembro, tem muitas lembranças muito boas, assim, de estar com minha avó. Aos 92 anos, já bastante debilitada fisicamente, ela pegou Covid e ontem ela nos deixou. E quando eu falo que eu não sofro tanto por morte assim, é verdade, eu vejo a morte como uma coisa libertadora, eu vejo a morte como uma nova vida. A pessoa se liberta de um corpo físico que a aprisiona num tempo carnal. E é libertador saber que a minha avó deixou o corpo adoecido e foi para Jesus, sabe? É óbvio que eu não convivia tanto com ela, então a ausência física dela
só vai fazer falta mesmo no meu coração e nas minhas lembranças, né? Saber que eu não construirei com ela novas lembranças, isso me entristece um pouco. Mas ela viveu 92 anos, gente! É muita vida! E faz uns 5 anos ela teve um derrame e perdeu o movimento das cordas vocais, então ela já não falava mais. Era uma mulher aprisionada no corpo dela, né? Então veja, ela encontrou Jesus primeiro que eu. Então assim, não é motivo de tristeza, é motivo de regozijo. Triste eu fico, por exemplo, com a partida do meu pai, porque eu não era ainda convertida verdadeiramente na época que ele se foi, e eu perdi a chance de apresentar Jesus para o meu pai. Então eu sempre falo isso, não perca a chance de evangelizar as pessoas que você ama, porque elas vão morrer de hoje para amanhã e pode ser que elas não vão encontrar com Cristo, como é você. Isso é motivo de pranto. Isso é motivo de choro. Eu tava conversando com um amigo agora e ele falou: eu não acredito que você não tá triste. Você não é a Mulher Maravilha, você tem que se sentir como todo mundo se sente. Mas é porque a minha visão da morte é diferente. Sabe? A última e única morte que eu verdadeiramente sofri foi a do meu pai. E naquele momento o Senhor começou a me ensinar o que era vida e o que era morte. Começou a dizer para mim que quando a gente vai para outro lugar, para a eternidade, a nossa vida está começando. Nós vivemos um curto período de tempo aqui. 80, 90 anos é muito pouco para tudo que há de vir. E aí, pensando nisso, o Senhor me trouxe aqui para minha poltrona de leitura para ler um texto. Ele falou, o Espírito Santo falou assim para mim: Viviane, senta lá comigo na tua cadeirinha de poltrona, na tua poltrona de leitura, e lê junto comigo a continuação do teu estudo. E eu tô lendo 1 Tessalonicenses e eu parei no capítulo 4. Ontem eu parei no capítulo 4, versículo 8. Eu li, na verdade, o capítulo 4 de 1 a 8 algumas vezes, porque fala da vontade de Deus para nós. Vamos ler? Vamos, você não tá fazendo nada aí? Vamos ler comigo? Se você tá aqui comigo é porque você não tem nada melhor para fazer. Então vamos ler? Abre a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Vamos passar um tempo aqui cultuando ao Senhor? Eu e você? Abre lá, 1 Tessalonicenses 4. Ô, meu irmão Michael, do Música, Café e Teologia. Que prazer ter você aqui, meu querido. Seja bem-vindo. Vamos marcar outra live, tá? Amo fazer live com você. Eu amo fazer live, gente. Vocês podem me chamar. Todo dia eu vou. Eu não tenho essa de, será que ela tem agenda? Eu tenho. Pode não ser no dia e na hora que você quer. Mas tenho. A gente vai fazer. Eu não tenho essa de, mas eu não tenho seguidores. Eu também um dia não tive. Então, assim, teu número de seguidor não fala nada pra mim a respeito de quem você é. Eu quero saber a quem você serve. Só isso. Você serve o mesmo Deus que eu, você ama o mesmo Cristo que eu amo, então a gente tem tudo para dar certo. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Finalmente, irmãos, ou seja, Paulo já estava falando várias coisas aqui. De ação de graças, do proceder do apóstolo e seus cooperadores. Ele estava falando da igreja, ele estava amando a igreja. Ele estava dizendo para a igreja que sente falta da igreja e que tentou visitar a igreja, mas Satanás não deixou, mas que ele ama estar com os irmãos, que ele ama ter comunhão com os irmãos. E aí a gente já aprende muito a nosso próprio respeito que não gostamos de ir para a igreja porque os irmãos estão lá, né? Então veja, é você sendo uma bênção e não só bebendo na igreja, né? Então vamos lá. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então ele pede para a gente continuar progredindo no Senhor, para a gente continuar consumindo da palavra de Deus, para a gente continuar aprendendo com
com os mais velhos, com os anciãos. A gente precisa se voltar para os anciãos. Porque a gente está levando muito a sério essa geração dos 30 anos, que inclusive sou eu. Tudo que eu falo para você, irmão, confere. Porque eu posso estar sendo levada pelas minhas emoções. Eu não tenho tempo de conversão suficiente. Eu não tenho comunhão com Deus a tempo suficiente para você levar preto no branco aquilo que eu falo com você. Sabe? Eu posso estar aqui falando com você pelo meu coração e não pelo discernimento do Espírito. Você precisa confrontar tudo que eu falo contigo na palavra de Deus. E aqui a gente já começa a falar das profetadas que vocês têm se apavorado aí na internet. E que nada dizem da palavra de Deus. Mas eu vou chegar lá. Bom, então ele diz: continuem progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então Paulo estava nesse momento criando o cânon. Ele estava dizendo: vocês já sabem as instruções que vocês têm na Bíblia Sagrada, que já era todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, né? De Gênesis a Malaquias, já existia. Então vocês sabem já o que o Senhor Jesus disse. E vocês também sabem o que eu estou instruindo a vocês, que é o que nós estamos lendo agora. Versículo 3, preste atenção. Pois esta é a vontade de Deus. Vocês vivem perguntando assim para mim: Vivi, qual que é a vontade de Deus para minha vida? Como se fosse um mistério. Como se fosse uma revelação única para você. Como se fosse uma coisa que você não tem de onde tirar informação. Estou aqui respondendo para você em nome de Jesus. Pois esta é a vontade de Deus para você e para mim. A nossa santificação. E não se enganem, isso aqui não está em primeiro lugar nos itens à toa. Primeiro lugar, a santificação. Muita gente também me fala assim: nossa, mas é difícil, né? Como que eu, aos 30 anos, vou namorar alguém sem transar com essa pessoa? É muito difícil. Ai, como que eu, que sou pobrinha ou não ganho o suficiente, vou dizimar na igreja? É muito difícil. Mas quem falou pra você que ia ser fácil? Essa é a pergunta que eu te faço. Você acha que é fácil? Pra mim? Você acha que é fácil pra mim, domingo, 3:30 da tarde, sei lá que horas são, tá aqui lendo a Bíblia contigo, exortando você? Apanhando do mundo espiritual por estar aqui te ensinando? Não. Então busque a sua santificação, porque a palavra de Deus diz que é isso que Deus quer de você. E se Deus quer de você, Ele vai te dar recurso. Se Cristo exige de você alguma coisa, é porque Ele sabe que Ele te enviou o Espírito Santo dele, que vai fazer com que você consiga alcançar aquilo que Ele te manda fazer. Então não tenha medo. Busque a santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Nome de Jesus. O que é a prostituição? É a corrupção da carne, mas também é a corrupção do coração. O que é a prostituição? É você sair de baladinha no fim de semana e beijar na boca de qualquer um por um copo de cerveja. Eu já me prostituí inúmeras vezes assim. É você transar com qualquer pessoa porque, o meu período pré-menstrual, eu fico muito excitada, é muito difícil. Vocês me desculpem, acho que não tem criança aqui, eu posso falar a verdade. Porque eu só estou repetindo para vocês as palavras que ouço de vocês. Irmã, pornografia é muito difícil para mim. Prostituição. Tanto de quem está produzindo pornografia para você, quanto de você que está pagando para essa pessoa se prostituir para sua própria prostituição. O que mais é prostituição? Digam-me vocês aí. É eu trabalhar por um X e entregar metade desse X. Perdoem-me os cariocas, mas nós somos muito bons nisso. Inclusive.
A gente cobra o dobro e entrega metade. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. O que ele está dizendo aqui para nós? Além da imoralidade sexual. Olha a Tati me lembrando que a esposa fazia as coisas para o marido. Meu Deus, aleluia! A esposa que diz para o marido, se você me der isso, eu te dou um sexo gostoso hoje à noite. Se você me der uma cozinha nova, eu te faço um sexo oral uma semana. Olha que prostituta. E eu vou falar para você, já tive testemunho de mulheres me falando que foram a pregações em que a ministra lá que estava levando a instrução a elas ensinou esse tipo de postura. Então, assim, cuidado com o que vocês ouvem. O crivo é a palavra de Deus. O crivo não é a boca dos homens. Estar amasiado. A Maria tá falando, morar junto e dizer que é casado. Não é casado diante dos homens e não é casado diante de Deus. A Bíblia é clara. Você é casado com alguém no momento em que você, debaixo da lei dos homens, obedece à lei dos homens também. Porque veja, pra que eu vou assinar um documento? O pastor já abençoou. Tudo bem. Eu moro com o Léo, tá? Vou chamar de Léo, porque agora vamos dizer que ele não seja meu marido. Eu moro com o Léo. Não tem nada legalmente dizendo que eu sou mulher dele, nada. Aí ele morre. Ele sofre um acidente, porque ninguém tá esperando acidente. Ele morre no acidente. Senhor, misericórdia, hein? Misericórdia. Isso não é uma oração, viu? E aí eu não estou casada com o Leonardo. Quem vai decidir se doa os órgãos do Leonardo ou não? Quem vai decidir para quem ficam os bens do Leonardo? É a Viviane? É a mãe do Leonardo. Porque diante dos homens e da lei dos homens, eu não tenho vínculo nenhum com o Leonardo. Tudo bem, eu posso procurar um advogado, arrumar umas testemunhas aí pra dizer que eu vivo com ele há muito tempo, mas essas testemunhas podem dizer que a gente briga muito, que a gente vive 6 meses junto, 6 meses brigado, e aí? Quem decide pelos órgãos do Leonardo? Quem decide como enterra? Quem decide pela vida do Leonardo depois de morto? Não é a Viviane. Agora, se eu tenho um documento lá chamado certidão de casamento. Vamos dizer, sua esposa engravida. Mas vocês não são casados no papel. E aí a gravidez é de risco. Chega na hora de parir, tem que decidir. Ou a criança ou a mulher. Quem decide é o marido? É a mãe da mulher. Porque diante da lei dos homens não há nada que diga que você é alguma coisa dela. Então assim, casar no cartório é mandamento de Deus, sim, porque em Romanos 8, se eu não me engano, vai dizer que nós devemos nos submeter às autoridades. E se a justiça diz que eu não sou esposa do Leonardo e nem tenho autoridade sobre a vida dele, se eu não tenho um documento dizendo isso, então eu não sou, ok? Não cai nessa não. A Deia falando, homens que se masturbam dizendo que a esposa não é suficiente. A esposa não é suficiente porque você também não é homem suficiente para fazer dessa mulher suficiente. Ok? Meu marido não dá conta, porque tu não tá sendo suficiente. É Romanos 1:1. Romanos 1:1. Né, não? Romanos 11. Não, é 13. Romanos 13. Da obediência às autoridades.
todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Certo? Então, união estável dá autoridade sobre o outro? Partilha de bens, tudo, decisão sobre os filhos. Eu não sei não, hein? Eu não sei não. Até onde eu sei, até onde eu estudei para falar isso, não era assim não. União estável legalmente não tem plena autoridade do casal um para com o outro, tá? Quando te perguntam assim, você é casado? Se você tá de união estável, dificilmente você fala, eu sou casado. Você vai falar, a gente tem união estável, a gente moramos juntos. Então veja bem, mas sua consciência é seu guia, viu? Você faz o que você quiser. Eu tô aqui só dizendo o que a palavra de Deus diz. E eu sei como eu reajo a ela. Né? Eu acho que a gente não pode ficar procurando atalho. A gente tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer. Ficar procurando atalho só dá mais motivo pra gente procurar outros atalhos em outras áreas, de outras maneiras. Eu não acho que união estável seja casamento. Se você vai assinar uma união estável, assina um documento que diz que vocês são casados. É o que eu penso. Mas é o que eu penso, né? Como eu disse, tudo que eu falar aqui, vai lá na Bíblia, confere, e daí você faz o que você quiser. Então vamos lá. Versículo 5. Vamos ler o 4 de novo. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Isso é importante, porque a gente fica olhando o comportamento das pessoas e querendo fazer igual. Só que a gente esquece que essas pessoas não temem a Deus. Então assim, então eu vou... Tá todo mundo casando de união estável porque é mais fácil divorciar. Então eu vou casar assim também, porque dá menos trabalho, é mais barato. E tá tudo bem, né? Mas quem teme ao Senhor sabe que desde quando a humanidade é humanidade, casamento é casamento. E eu já vivi em união estável com outra pessoa. A gente fez um documento de união estável na época, porque eu queria o plano de saúde dele. Olha as intenções do coração. Mas eu não queria fazer um casamento oficial, porque eu não queria passar com aquele homem o resto da minha vida. Então veja, se eu não assumo um compromisso, né, um casamento sem um compromisso real, ele busca atalho. E pra mim, a união estável é um atalho. Porque ali na frente eu separo mais fácil. Então, quando eu decido, tendo a opção do casamento, fazer uma união estável, eu tô calculando que ali na frente vai acabar. E aí eu vou viver tudo dali pra diante e pautar todas as minhas decisões nesse, daqui a pouco acaba, nesse, o atalho é curto, então vou nele. Ou eu não preciso me submeter a esse homem porque é só uma união estável, não é um casamento, um comprometimento, uma fidelidade estabelecida diante de Deus. Né? Eu vejo assim, pra mim, na minha humilde opinião, união estável não é casamento. Porque eu fiz isso lá atrás, sabendo que eu ia separar. Não, pode ser união estável? Pode. Fui lá e fiz. E na hora de desfazer, mais fácil ainda. É só ir lá e falar, tá desfeito aqui, ok, beleza, tira aí do sistema, rasgou, não ficou nada no meu histórico.
Agora, por exemplo, meu marido já foi casado antes de mim. Ele se casou e foi abandonado. Quando nós fomos nos casar verdadeiramente, ele precisou tirar uma certidão negativa do próprio nome. E estava lá, com quem ele casou antes de mim. Quando eu tirei uma certidão negativa do meu nome para casar, né, por causa da bigamia, não tinha nada registrado no meu nome. Eu nunca tinha sido casada. Então veja, por mais que a união estável te dê direitos financeiros, te dê talvez, como a amiga advogada estava falando, direitos sobre o outro, né? Será que espiritualmente isso tá certo? Porque no meu nome, para trás, não tinha nada. Só tem o Leonardo. E aí a gente divorciou, né? Saiu lá a verbação do nosso divórcio. Quando a gente casou de novo, disse lá que ele já tinha sido casado comigo antes. E eu com ele. Certo? Deixa eu ler aqui. A Kátia tá falando que eu não acho que um casal que mora há 10 anos, constitui família, filhos, pode se separar, porque durante todo esse tempo não estavam casados. Acredito que Deus repudia o divórcio. Eu também acredito, Kátia. Eu acredito seriamente que eles realmente não podem se separar porque eles têm uma família diante de Deus. Mas isso não quer dizer que eles não estão vivendo em pecado, entende? Isso não quer dizer que não há pecado neles. Há pecado e há consequências sérias e graves. E elas virão. Por mais que a intenção seja boa, a atitude não sendo, tem consequência. Eu estava falando com um amigo meu ontem de muitos anos, de 20 anos atrás. E ele estava me lembrando coisas que eu fiz naquela época. Gente, eu era o próprio Satanás encarnado no corpo de uma mulher. Eu aprontei muito, gente. Nossa, e ele me constrangeu. E ele falou assim pra mim: Vivi, mas eu sei que você não fez por mal. Eu sei que quando você me judiava assim, assado, você não fazia por mal. Eu sei que você me amava. Eu sei que você gostava de mim. Aí eu falei: Lê, meu amigo, mas isso não interessa. No mundo espiritual não importa se a minha intenção é boa. Porque no momento em que eu faço mal a você, eu te prejudico, eu te causo traumas, eu te causo problemas emocionais. Eu vou ser cobrada por isso. Óbvio que o Senhor perdoa todas as coisas tranquilamente no tempo da ignorância, e eu era ignorante naquela época, embora eu já soubesse quem era Jesus, eu nunca o tinha reconhecido como Senhor da minha vida. Óbvio que o Senhor me perdoa. Ele não vai colocar isso no telão no dia do juízo final, mas as consequências que a vida impõe viram. E vieram, né? Vieram porque eu fiquei patinando em relacionamentos, patinando até me divorciar e passar por tudo que passei, enfim, glória a Deus por isso, mas, meu Deus. Nossa, eu entrei aqui pra falar de uma coisa, eu tô falando de outra. Vocês não estão chateados comigo não, né? Vocês não estão bravos não, né? Eu entrei aqui pra falar de profetada, tô lá em 1 Tessalonicenses falando o que Deus quer pra nós. Ai, eu não tenho um foco, eu não tenho um alvo. Quer dizer, tenho um alvo, que é Jesus, mas quando eu começo a falar... Tô recebendo mensagem de um amigo aqui falando que não acredita que eu tô numa live, porque eu tô com Covid. Mas eu já tô bem. Se eu não falar de Jesus, eu morro. Então vamos lá. Versículo 6. E que nesta matéria, ou seja, de desejo e de lascívia, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Olha o que eu acabei de falar. Olha o que eu acabei de falar. Sobre desejo, lascívia, prostituição, tudo que é pecado da imoralidade sexual.
que ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, que contra todas essas coisas já nos avisou e já nos testificou claramente, Ele é o vingador. Eu peço a Deus para me purificar das coisas que eu já fiz no meu passado. Porque eu não quero ter que carregar isso nas minhas costas. Eu não quero que o Senhor me perdoe e que eu nunca mais volte a ser aquela demônia que eu era. Meu Deus, ficou até mal, gente. Mas a gente não pode olhar para trás e fingir que nada aconteceu. Porque aquele é o parâmetro de onde a gente não deve estar. Aquele é o parâmetro. A gente olha e fala, eu pecar nisso de novo? Mas eu já nasci de novo, Jesus já fez nova todas as coisas na minha vida. Por que eu tô voltando lá? Não. E aí a gente volta a olhar para frente. Porquanto Deus não nos chamou para impureza. Gente, Ele nos chamou para santificação, não para impureza. Desse modo, quem rejeita todas essas coisas não rejeita o homem, mas rejeita a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, se você rejeita tudo isso que nós estamos lendo aqui, se você rejeita a santidade, se você rejeita se abster da prostituição, se você rejeita possuir o seu próprio corpo, dominar-se a si mesmo, ser controlador da carne que o Senhor te deu para controlar, se você rejeita negar o seu desejo de lascívia como você vê por aí, uma coisa que meu marido sempre fala comigo, ele tem muitos amigos, né, conhecidos e tal, e ele sempre fala, Viviane, eu não conheço um fiel. Dos gentios, né? Daqueles que não estão em Cristo Jesus. Ele fala, eu não conheço um fiel. E aí quando eu falo que eu sou fiel primeiro a Deus, depois a minha esposa, eu sou escarneado no meio deles. Eles não entendem. Veja, quando alguém escarneia de você por alguma postura que você tem em nome de Jesus, em prol do reino dos céus, e alguém te escarneia, você rejeita? Você nega? Você fala, não, mas veja bem. Ou você continua posicionado e diz, não, filha, aqui não, Satanás. Entendeu? Bom, é isso. Quem rejeita as ordens de Deus, rejeita não os homens, mas ao próprio Deus, que é quem dá o Espírito Santo e é também quem tira o Espírito Santo. Quem rejeita Deus, rejeita o Espírito que se retira. Que isso fique muito gravado nas nossas mentes, certo? Certo. Aí Paulo vem exortando a gente no tocante ao amor fraternal. Ele diz pra gente estar junto, amar uns aos outros, né? Praticar todas essas coisas uns com os outros, priorizar os irmãos na fé, amar os irmãos na fé, né? Nos portar com dignidade para que os de fora de nada venha nos condenar, nos atacar e nos apontar. E aí ele vai falar do que eu vim falar nesse momento aqui, sobre morte. Ele vai falar a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Preste atenção nisso. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ele vai usar essa palavra dormem para não falar mortos, né? Para não dizer os que estão mortos. Ele quer ser gentil e delicado com o nosso coração, não quer que a gente fique escandalizado com o que ele está dizendo, então ele vai chamar de dormir a morte, tá? Então, não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Isso é importante, queridos. Só fica triste, e uma tristeza que leva para o buraco, com a morte, aqueles que não sabem onde está a sua esperança. Onde está a sua esperança? Porque só três coisas têm fundamento nessa vida: fé, esperança
e amor. Se você tira uma dessas coisas da sua vida, as outras perdem a força e você fica sem fundamento. Então você precisa ter fé em Cristo Jesus. Você precisa ter esperança na vinda dele para que nós possamos ir passar a nossa vida com ele na eternidade. E precisamos de amor, porque sem amor de nada serve nem a esperança nem a fé, porque a gente não propaga o nome de Deus, certo? Então, os que não têm esperança, eles entristecem com a morte. E aí, Paulo está dizendo, eu não quero que vocês fiquem tristes com a morte, porque eu preciso que vocês entendam o seguinte: se nós cremos em que Jesus morreu e ressuscitou, ou seja, se a gente crê que a morte não é o fim, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus o que você crê, Jesus o que você ama, Jesus aquele em quem você deposita toda a sua esperança, esse trará em sua companhia os que dormem, os que estão mortos. Então os que morrem aqui já estão lá na companhia de Jesus. Gente, não estou falando de vocês desejar a morte, não. Mas pensa que bênção. Ai, meu Deus. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. De modo algum, eu e você que estamos vivos, seremos antes dos que já morreram. Porque eles já primeiro estão lá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Qual é a palavra de ordem que está falando Paulo aqui? Da volta de Jesus. Então, a gente vai ter o anjo, a voz do arcanjo, a ressoada da trombeta de Deus, que é anunciando a volta do Cordeiro, e descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus estiver voltando, quem vai vê-lo primeiro são os que ressuscitarão. Não sou eu nem você. Eles vão ter a primazia. Depois disso, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Meu Deus. Então, gente, isso é muito sério. Ai, eu quero ser arrebatada amanhã. Veja como é que nós vamos ser arrebatados. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Grifa na sua Bíblia isso aí. E assim, arrebatados nas nuvens, estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, Paulo termina dizendo, por isso consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, amor, a avó do meu marido que o criou faleceu tem 30 dias. Ele chorou no dia e o dia seguinte, depois glorificou a Deus, agradeceu porque ela não sofreu, porque Deus foi bom com ele, de dar a ele a oportunidade de estar aqui, cuidando dela, ajudando a família nesse momento. Minha avó faleceu ontem. Eu tenho um canal no Telegram, se você não faz parte, por favor, vai lá na minha bio, tem o link, participe do meu grupo. Nós fazemos orações salmódicas todos os dias. Então, todos os dias nós lemos um salmo e oramos. Ontem nós lemos o salmo de número 16, que fala que mesmo na tribulação, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, o meu coração exulta e se alegra. Certo? Então, a morte é para a vida. Nós aqui é que estamos ferrados, porque a gente está ainda em carne e a gente está ferrado mesmo, até Jesus voltar, ou até nós dormirmos no Senhor. Isso também não quer dizer que quando a gente morre, a gente dorme, tá? A Bíblia usa essa terminologia para não falar morte, falecimento, porque isso é meio pesado. Então ela fala dorme, mas ela está dizendo que o corpo dorme, mas o nosso espírito já está com Deus, certo? A versão que eu estou lendo nesse momento é a Ara.
Mas quando eu vou orar o salmo lá no canal, eu uso a NVT ou a NVI, que são de melhor entendimento. Quanto tempo tem que eu já tô falando, hein? Nem sei se vou falar da profetada mais nessa live, não. Quanto tempo tem que eu tô falando? Vê pra mim aí, que eu vou pegar água. Pega água aí também. Eu amei esse cantinho pra fazer live. Eu amei. $30 só? Nossa. Achei que fosse mais. Então, glória a Deus. Abre lá em Ezequiel 13, por favor. Porque eu sei que você tá com a Bíblia aberta, né? Você não me ouve sem a Bíblia aberta, né, manto? Você não me ouve, né? Então, vamos lá. Glória a Deus nas alturas. Osana. Eu não sou engraçada nada, amor. Eu sou a pessoa mais mal-humorada que você conhece. É que quando Jesus chega perto e pede pra eu falar com o povo dele, ele fala, escuta, sabe a Viviane mal-humorada? Deixa ela ali. Traz a Viviane gente boa aqui pra comunicar pro meu povo. É cada surto que vocês não sabem. Ezequiel capítulo 13. Profecia. Eu peço desculpas, tá, meu pigarrinho? Eu não falo muito em casa. E aí, quando eu tô aqui, eu falo demais. Aí a garganta arranha, incomoda. Eu sou muito silenciosa em casa. Então, falar 1 hora direto aqui pra mim exige bastante da minha garganta, da minha voz. Então, come on everybody. Ezequiel 13. Profecia contra os falsos profetas. É o título aqui da minha Bíblia. Diz pra mim qual é o título aí na sua Bíblia, por favor. Na minha é profecia contra os falsos profetas. Vamos ler. Versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E aí eu vou começar falando aqui já. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Gente, olha só, presta atenção. A palavra de Deus. Ô Milena, entra aqui. Você não quer entrar aqui, não? Você não tá com a cara boa, não? Entra aqui, Milena. A palavra de Deus é o seguinte. Existe um cânon que a gente precisa respeitar. Tá? E esse cânon tem 66 livros. A gente precisa respeitar. Deus diz pra nós que a palavra dele é essa daqui. É essa. O livro é o Ezequiel 13. Aqui, ó. Milena, você vai entrar aqui? Ah, eu não acredito que você passou. Até ri. Não acredito! Vou botar meu fone. Gente, a Milena é uma maluca amiga minha. Minha melhor amiga é a Milena. E ela é doida. E é com ela que eu discuto escatologia, porque eu sei quase nada de escatologia, eu não dou conta de escatologia, e ela é a louca da escatologia. Então, a gente passa horas falando da volta do Senhor Jesus, sobre profecia, ela tem me ensinado muito. Olha a biblinha lá, NTT, muito boa. Então, assim, Milena, me corrija. Eu trouxe você aqui para ser a minha anciã no assunto profecia, para me limitar, para eu não falar mais do que a palavra de Deus diz. Eu estava aqui dizendo que a palavra de... Seja bem-vinda, tá, meu amor? Obrigada. Muito obrigada. Eu estava falando que a palavra de Deus é uma só. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando alguém diz assim, porque diz o Senhor.
Se a pessoa diz porque diz o Senhor, então tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, o que a pessoa disser a partir daí, a gente tem que ter como confrontar com a Bíblia. Porque Deus diz que a revelação plena e completa dele para nós, através inclusive do seu Filho Jesus, que é chamado Logos, verbo, palavra, é o que está na Escritura. Então, tudo o que Deus diz, tudo que Deus quer dizer para nós está aqui. O que um profeta é? O profeta é alguém que olha uma situação, olha para a palavra de Deus, interpreta essa situação e diz para o povo, a partir do que o Senhor já revelou, o que está acontecendo. Por exemplo, o que está acontecendo no nosso país hoje? Nós sabemos que está acontecendo um juízo sobre o nosso país. Isso é ruim? De maneira nenhuma. Porque o juízo de Deus significa a presença de Cristo Jesus no meio do povo. O problema é, quando Cristo chega, a impureza, o pecado, a imundície não consegue permanecer. Sai. E com isso, se você nega Jesus, se você não reconhece como Senhor, você é um dos que será dizimado, certo? Não estou falando só de
alguém, não. Gente, não é possível. Eu não tenho condições. Gente, sai e volta, por favor. Vê se resolve. Tá repreendido, Satanás. Não vou silenciar, não. Eu vou conseguir. Mas o Espírito venceu e chamou meu amado da morte. Áudio e vídeo. Então, fechou. Bom, então, aí a moça tocou no lugar de Milena que em mim não tocou e não tocou em nada, porque é muito difícil alguma coisa me tocar. Tem que ser muito, muito, muito de Deus mesmo para eu ficar minimamente sensibilizada com o que quer que seja. Eu sou grossa, estúpida, não adianta. E eu falei, Milena, calma, respira. Vamos analisar o que essa mulher está dizendo biblicamente. E aí eu falei, bom, ela fala de 3 anciãos. A Bíblia fala de 12. Aí perguntei pra Milena, cadê os outros 9, Milena? Aí a Milena, eles devem ter ido dar uma volta. Eles devem ter ido dar uma volta. Bom, a Bíblia não fala. A Bíblia fala lá em Apocalipse, quando João é chamado para a sala do trono, que os anciãos estão, os 12 sentados, e que eles, né, levantam e entregam as suas coroas aos pés do Senhor, porque até foi. Aquela coroa pertence a Jesus, né? De qualquer Sim. forma, pertence a Jesus, não é deles, então eles ganharam, mas eles devolvem ao pé do Senhor. Mas aí vem a heresia, né? Aí, assim, quem disse que eles estão sentados lá o tempo inteiro? Sabe por quê? Sabe por quê? Ó, tem 2 coisas que passam pela minha cabeça. Quando o João, ele vai em espírito até o trono, o texto fala coisas belíssimas, é maravilhoso, porque tudo é medido do trono. Eu não posso rir, que meu não tá bom, hein? Não ri. Tudo é a partir do trono, esse texto. Ele vai falar tudo a partir do trono. Os anciãos estão em tal lugar. O epicentro é o trono. O epicentro é o trono onde o Senhor está entronado, está sentado. Então é maravilhoso. Mas o que me faz assim dar essa pirada aí, o cérebro explodir? E talvez seja algo que não tem nada a ver. Mas como nós estamos livres aqui, eu não sou teóloga, eu não sou nada. Eu sou um cachorro vivo, lá de Zacarias 13. Graças a Deus. Na Transfiguração do Monte, e aí você estava falando da morte, né? Daqueles que dormem, que eles já estão com Cristo. Eu creio que todos que dormem e que já estão com Cristo estão em plena atividade. Porque na Transfiguração do Monte, Elias e Moisés estão lá trocando ideia com Jesus, com o Verbo encarnado. Eles estão trocando ideia do quê? O texto não fala. Mas eles estão trocando ideia do reino. Eles já estão, os corpos deles já estão dormindo. E eles estão em plena atividade no reino, nos céus, nas regiões celestiais, onde quer que for. Então, isso que foi uma brincadeira, mas foi uma brincadeira assim que eu creio que o céu, primeiro que o céu, a gente carrega uma cultura dualista por conta do que foi estudado lá atrás, daqueles filósofos, eles dividiram as coisas lá, e nós carregamos até hoje essa cultura de que o céu é algo porque assim, o céu é algo real e físico, apesar dele ser invisível. Mas ele é real e físico. Então ele está lá, está acontecendo. Então por isso que eu brinquei que os anciãos podem estar dando uma volta, cuidando de outros assuntos, entendeu? Indo, sei lá no
na porta lá, vendo quem tá entrando, sei lá o que eles estão fazendo, entendeu? Mas cuidando das coisas do reino, não. E aquela visão que João teve foi um momento que o Senhor chamou ele. E o Senhor queria mostrar algo para ele que estava acontecendo naquela sala. Não significa que só acontece aquilo naquela sala. Ou sei lá, também se eu estiver viajando, você me corrige. Mas é isso aí, a brincadeira partiu disso. Eu penso assim, ó. A gente precisa buscar na Bíblia aquilo que foi dito, que é o que eu tô falando desde o princípio. Sim. É o único lugar na Bíblia que fala do céu, de como é chegar lá. Apocalipse 4. É o texto que fala, eu cheguei lá e tinham 12 anciãos. Sim. Então, se alguém diz pra mim que chegou lá e só tinha 3, opa, já me abre um... Sim. Passou da borda da moldura. Passou da borda. Uhum. Então, eu já fico, ué, não, pera. Se a Bíblia diz pra mim que são 12, então cadê os outros 9? 12. Uhum. Aí é especulação e, né? Pois é, e aí ela começa a dizer assim, que ela subiu lá e ela não tinha feito tudo que ela tinha que fazer. Como é que era, Milena? Eu já nem lembro mais, que eu passo a página. Ela sentiu um arrependimento, ela se arrependeu pelo fato dela ter sido covarde com o evangelho, né, dela, e ela pediu para Deus uma nova chance, para que ela pudesse voltar e para que ela pudesse fazer tudo de novo, honrar, servir o reino. E uma coisa interessante que ela falou, que também é uma coisa que não está na Bíblia e é cultural, e algumas igrejas acreditam nisso, é que o corpo não pode ser cremado. Ah, foi isso também, tá? Isso não existe. Então ela falou assim, ó. Eu cheguei lá e me bateu um forte arrependimento. Bom, a Bíblia me garante que quando eu chegar lá, eu chegar lá, já era, e não haverá medo, não haverá lágrima, não haverá arrependimento. Ou você se arrepende aqui, ou tu não vai ter outra chance lá. E ela diz que ela chegou lá e se arrependeu. Aí eu fiquei me perguntando, mas esse é um sentimento que a Bíblia diz pra mim que não vai mais existir medo, angústia, dor. O arrependimento, ele é fruto de que sentimento? A Bíblia diz tristeza. Sim. Então, assim, o meu pecado me entristece, logo eu me arrependo, aí eu confesso, aí eu mudo de vida, é uma sequência. Então, se eu chego no céu e me arrependo, então eu fiquei triste. Se eu fiquei triste, então eu não tô no céu. Sim. Porque a Bíblia me diz que não há tristeza. A Bíblia me diz que não há arrependimento. A Bíblia me diz. Então, já acendeu uma segunda lanterna. Então, mas aí fala ela uma coisa começou... pra mim. Onde que a Bíblia fala isso? É quando o Senhor fala que vai enxugar toda lágrima e que não haverá mais medo? É nesse lugar? É nesse texto só? Peraí. Era porque eu não separei versículos. Uhum. Ó. A gente vai ver em 2 Coríntios 7 o que eu tô falando da tristeza que gera arrependimento. 2 Coríntios 7, espera aí. Se vocês souberem onde tá aí, gente, vocês ajudam nós, tá? A Bela acordou. Tá chorando. Meu Deus. Você vai me deixar agora? Eu acho que eu vou lá dar um oi pra ela e volto, pode ser? Ó, pode. Mas se você não conseguir voltar, daí a gente vai encerrar e vai marcar essa live pra essa semana. Com todos os textos. Porque eu achei o texto aqui, ó. 1 Coríntios 7, versículo 9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então é a tristeza que gera arrependimento. Sim. Ó, eu tô aqui, assim, eu tô no papel de cutucar aí a gente juntas e, né, e na Bíblia encontrando essas respostas. Primeiro que, assim, Apocalipse 20, quem garante ele enxugará. Ela pode ter uma visão de algo invisível? Não, Deus pode fazer o que quiser. Então, ele pode dar. Quem garante mas Deus que ela não estava morta? Isso. Então, mas quem garante que ela estava morta? Porque, assim, o que a Bíblia vai falar, e eu não tô achando texto aqui, mas vai falar
que quando o Senhor, na volta de Jesus, quando ele volta, tem um texto de Apocalipse, gente. Onde é que tá? Alguém ajuda nós. 21:4. 21:4? 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Tá, então assim, esse texto, vamos pegar o contexto. Ele tá falando da Nova Jerusalém. Da volta de Jesus. Ele tá falando que o primeiro céu e a primeira terra tinham passados, o mar já não existia. Então não é agora. Isso ainda vai acontecer. Isso aqui ele vai inaugurar a restauração. Tá? Não, aqui já passou os 1000 anos e é quando o milênio que Jesus vai reinar, nós seremos seus súditos, ainda virá um terceiro grupo de pessoas, e daí eu não vou dar explicação disso não, mas haverá um terceiro grupo de pessoas que não estarão convertidas e nem condenadas, e nós vamos restaurar a terra com Jesus governando do trono de Davi em Jerusalém. Quando fala que toda lágrima será enxugada, que nada mais disso nós sentiremos, vai acontecer, está falando da Nova Jerusalém, já está falando que desce a Nova Jerusalém. Toda a ordem está passando. Isso. Então, vamos supor aí assim, eu sou aqui supõe que pode ser e você aqui vai provar que não pode ser. Vamos supor que essa pessoa teve uma visão. E essa visão gerou nela arrependimento. Ela não está morta e ainda não passou toda a dor, não passou toda a tristeza. Ela está viva. Ela teve uma visão. Até porque... Não é isso que ela diz. Não é isso que ela diz. Ela morreu? Ela diz que ela estava no céu. Ela foi levada lá no céu. Tanto que ela diz, eu falei com Deus e pedi para voltar. Ela fala, Mas isso não pode ser uma visão? Tem que ser uma morte? Deus não pode ter dado uma visão para ela do céu? Mas aí assim, né? 3 anciãos, onde está? Ela pode ter sonhado. Sim. Eu preciso ter mais itens de coerência. E tem 3 coisas que pode ter acontecido. O Espírito Santo de Deus ter dado uma visão, revelado algo para ela, dado para ela essa visão. Para ela, não para nós. Para ela. O coração dela e os sentimentos terem produzido isso e um espírito maligno ter dado isso para ela. Existem essas 3 opções para tudo que alguém vai falar que é profético, que é profecia. Mas, Milena, eu penso assim, se é uma profecia para mim, tudo bem, Deus pode falar o que ele quiser comigo, só me diz respeito. O que ela está dizendo é que era uma profecia para o Brasil. Sim. Então precisa condizer com a palavra de Deus. Precisa condizer com a palavra de Deus. Se é para a igreja, precisa condizer. Então, mas ela não está falando que condiz a igreja a parte de arrependimento, a parte de arrependimento antes que aconteça algo grande. Isso aí é uma pregação, não é uma profecia. Isso aí é eu falando aqui no Instagram todo dia, vocês se arrependem, seus vagabundos, porque o Jesus está voltando. Sim. Não é profecia. Eu estou falando que a Bíblia já diz, arrependa-se. Jesus está voltando. Eu só estou pregando. Cadê a filha? Parou de chorar? Vem aqui. A mamãe tá falando com a carioca. Então, assim, se é uma profecia para a igreja, ela tem que interpretar uma situação. Beleza, tudo bem, levar ao arrependimento. Concordo, acho ótimo. Essa parte pode ser. Mas e a outra que ela fala? Não deixem cremar o meu corpo, porque senão ele não vai ser ressuscitado. Onde está dizendo na Bíblia que cremação não pode, porque Deus não vai ser capaz de ressuscitar? Você acha que quando enterra o corpo vivo, a pele está lá ainda? E aí isso a gente tem base bíblica para provar que isso não é verdade, porque a Bíblia fala, o Senhor chamará os corpos do mar. Então, morreu afogado, nunca mais ninguém viu, não achou, é tudo dele, ele vai restaurar as pessoas no corpo glorificado. Quando recebermos os corpos glorificados,
nossos corpos serão restaurados da maneira como tiver. Sim, porque eu acredito, inclusive, que essa ressuscitação não é do meu corpo tatuado, não é do meu corpo com astigmatismo, não é do meu Sim. corpo que morreu de câncer. É Sim. o meu corpo glorificado. Sim. Ou Mas isso seja, aí é uma cultura de algumas igrejas evangélicas, isso daí é Igreja cultura. católica, Esse negócio do Assembleia, cremado. isso é dogma, isso não é doutrina. A gente precisa isso- começar a aprender a diferenciar doutrina de dogma. Sim. Dogma é o que a igreja cria para conduzir o povo de acordo com aquilo que crê. Doutrina é o que a palavra de Deus diz. Tem uma pessoa que falou que está perdida, não sabe do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um vídeo que a gente recebeu essa semana de uma senhora numa cama de hospital. Ela é uma pastora, na verdade. Essa mulher, ela tá na cama do hospital e ela saiu de uma intubação por conta do corona e ela fala que teve uma visão, que ela foi no céu e que várias coisas. É isso que a gente está falando. Assim, o que eu entendo dessa mulher é o seguinte: ela sonhou, ela, enquanto pastora, não deve ter sido tão boa quanto devia ser. Chegou lá no sonho, primeiro ela se viu diante da morte, porque para ser entubado você não está inconsciente. Sim. A pessoa fala: olha, agora a gente vai adormecer você porque vão me enfiar um tubo na tua goela. Então ela se viu diante da morte. E aí ela se arrependeu. E quando dormiu, sonhou. Ou aí... o Espírito Santo incomodou e ela falou: meu Deus, eu preciso me arrepender e fazer o que eu ainda não fiz. Você sabe que uma coisa que você falou aí bem importante lá no início, que a gente volta, é assim, ó, qual que é o perigo dessas coisas? Primeiro que assim, se você, né, no caso essa mulher, ela teve esse sonho, ela pode até acreditar que é Deus falando com ela, pode não ter nada a ver com isso, foi um sonho que ela teve, mas ela acreditando que Deus deu isso para ela, tal, primeira coisa, ela teria que conferir isso. Por isso que é importante termos termos irmãos, termos anciãos próximos, caminhando conosco, ter esse grupo de pessoas que nos acompanham, que nós confessamos pecados. Essas pessoas que são da liderança da igreja evangélica, elas precisam também ter esse grupo de pessoas que vão conferir com elas e que vão ter pessoas que ela vai perguntar. Olha, eu tive um sonho assim assado, eu acho que é uma visão, eu acho que Deus me deu isso para o Brasil. O que você acha? Só que o que parece é que a pessoa, ela recebe algo ou do espírito demoníaco, ou do coração dela mesma, ou do Espírito Santo, e ela já sai correndo para a internet. Sem antes parar, pensar, orar, conferir com a palavra profética, que é a Bíblia, conferir com anciãos, conferir com as pessoas que caminham junto com ela, que conhecem ela, que conhecem como é a vida particular dela, que conhecem como é a vida com o Senhor que ela leva, para ela poder falar algo e falar com muito respeito e com muito temor. Uhum. Então, o que Sim, parece é que assim, a pessoa, tipo, ela viaja em alguma coisa, e assim, ou é do coração mesmo do homem, ou é um espírito maligno, porque olha o tipo de comportamento pós-revelação. Não parece, Deus não age dessa forma, né? A gente não vê a palavra de Deus. Essa euforia, sabe? Esse trem de sair falando. E assim, tem um monte de gente aí pirada com esse negócio do dia 30, essa profetada, que é outra, né? Então, aí a gente entra nessa, que algumas pessoas, e aí eu tenho certeza que uma viu o vídeo da outra e para querer pegar o rabo do foguete começou a profetizar a mesma coisa, a história do dia 30 de março, de madrugada, que o espírito da morte vai vir, vai dizimar todo mundo. Esse povo tá voltando lá em Êxodo, que foi um plano de Deus para a redenção da sua nação. Sim. E querendo reproduzir aquilo hoje. Sim. E o sangue nos umbrais da porta, a gente não precisa mais passar, porque o sangue de Jesus já foi derramado. Aquilo era um apontamento para Cristo. Uma sombra do que Deus faria, da forma como Deus né, nos cobriria, da forma como Jesus, a expiação de Jesus seria.
E Sim. tanto é que esse mesmo sombra que está em Êxodo está também lá em Gênesis. Quando Deus mata um animal para cobrir Adão e Eva da sua vergonha, ele já estava apontando a forma como ele iria fazer, a forma como Deus ia resolver esse problema. Sim. E aí, assim, ó, o que acontece com esse povo que está falando isso? Eles estão querendo aproveitar um momento de gigante angústia e aflição de um povo para amedrontar ainda mais e colocar na boca de Deus palavra que Deus não disse. Porque se você for ver assim, ó, eu disse nos meus stories e algumas pessoas vieram me perguntar, que eu falei assim, Deus não profetiza morte para ninguém. Ah, mas e quando houve lá a morte dos filhos de Eli? Eles profanavam o templo. Eles roubavam oferta para comer. Eles transavam com prostituta no templo do Senhor. Eles não eram povo de Deus. Ah, e Sodoma e Gomorra? Pelo amor de Deus, era um povo que a Bíblia diz que era injusto, não hospedeiro, imorais sexualmente, violentos, assassinos. Não era o povo de Deus. E Deus dividiu isso com Abraão. Ele não fez assim. Ele dividiu, Abraão intercedeu. Sim. Entendeu? Abraão intercedeu. E assim, Deus está nos avisando de que haverá juízo, e o juízo de Deus já está acontecendo há muito tempo. Nós já sabemos disso. Faz 2021 anos que o juízo está sobre nós. Sim. Sim. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado, porque, inclusive, uma mulher, eu recebi o vídeo dela no WhatsApp, diz ela que estava dirigindo, de repente Deus começou a incomodar, ela parou e começou a procurar na Bíblia justificativas para aquilo que ela achava que Deus tinha dado a ela, que era o espírito de morte. Agora eu vou dizer para você, desde que começou a pandemia, o espírito de morte parou de funcionar, de acontecer, e a morte parou de vir? Desde que o pecado foi instaurado no Jardim do Éden, o espírito da morte está rondando, porque o salário do pecado é a morte. O espírito da morte está rondando. Agora, Carioca, olha só. Uma coisa que eu acho que é importante também. Esse pavor, esse pânico que acontece das pessoas. Por isso que nós temos que estarmos voltados, estarmos em sintonia com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, que vão acontecer. A palavra de Deus já nos dá esse direcionamento. Agora você imagina com o coronavírus, que é um pingo no balde de água, perto do que vai haver antes do Senhor Jesus voltar, como é que nós vamos estar com todos os sinais que o próprio Senhor Jesus já deixou claro que vai acontecer em Mateus 24, 25. Nós temos que estar atentos a isso, nós temos que saber do que vai acontecer, para nós termos mãos firmes nesse momento. Então, assim, chega alguém com uma coisa dessa, porque o espírito da morte vai passar no dia 30, não sei o quê. Eu sei que a palavra de Deus não fala que a grande tribulação vai começar dia 30 de março. Porque outros sinais vão acontecer antes desse dia. Então eu estou calma, eu estou tranquila e eu posso, junto dos meus irmãos que ainda estão num processo de aprendizado, e não porque nós sabemos tudo, não, mas porque a gente tem se dedicado a alguns momentos que já está profetizado que vão acontecer no futuro, nós podemos ter tranquilidade, calma para lidar com isso. Não apavorar, não deixar se envolver com toda a notícia que a gente recebe. O profeta de hoje, a pessoa hoje, aquele que é filho de Deus, nós somos responsáveis como filhos. Então nós ficamos com o jornal numa mão e a Bíblia na outra. Com o celular com a notícia numa mão, com as profetadas numa mão e a Bíblia na outra. É assim que a gente confere
E precisamos de pessoas maduras do nosso lado na fé, pessoas sérias, pessoas que estudam, pessoas que oram, pessoas que têm temor ao Senhor, de falar qualquer coisa em nome do Senhor, do nosso lado, para construir com a gente essa atmosfera de confiança no que a palavra de Deus fala e no que vai acontecer e no que está acontecendo. Então não dá para desesperar. Qualquer coisa que falar, agora eu vou desesperar. Agora sim, a minha boca fala do que está cheio o meu coração. Eu estou enchendo o meu coração com o quê? Com o jornal ligado? Com a Globo? Com as profetadas? Com vídeo na internet? Com pornografia? Ou eu estou enchendo o meu coração e estou permitindo que a palavra de Deus, que a espada afiada, me fira no meio de mim, né? E eu possa conferir com o Espírito Santo, eu posso orar, eu posso ter outras pessoas caminhando ao meu lado e saber estar apoiada na palavra de Deus. Então não tem por que desesperar. Uma vergonha tão grande que esse mesmo pastor Ezequias, não sei que das quantas, pouquíssimos dias depois, foi pedir desculpas pelo que tinha dito, dizer que não foi bem o que eu disse. Não mas foi bem né? assim Porque tá que eu gravado. falei. Então veja, cuidado. Essa conversa que eu tô tendo com a Mia aqui, Mateus 24 e 25. são, sim. Por que a gente está tendo essa conversa? Porque eu não suporto ver o povo de Deus escolher ser enganado, porque é uma escolha. É uma escolha quando você decide fechar a Bíblia e abrir o YouTube. É uma decisão que você toma quando você fecha a Bíblia e mantém os teus ouvidos e olhos abertos. Sim. Então é uma decisão. Você hoje precisa decidir em quem acreditar. Vem participar. Ô, bichinha! Não dá pra ver, não. Isso. Ô, Belinha! Oi, Mimi! Oi? Mamãe tá Gente, conversando com a carioca. A profeta dos últimos dias é a Bela. Então, estamos orando. Amém. Eu oro também. Queridos, então é isso. Milena, obrigada por ter entrado. Eu não sei se eu vou deixar essa live salva, não, porque ela ficou meio quebrada, né? Porque não salvou a primeira parte. Não salva não. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. Amém. Vamos marcar uma... O irmão aqui estava perguntando Mateus 24 e 25. Não, foi... Quem que foi que perguntou? Foi o Nelson. Nelson. O Nelson. Vamos marcar uma para a gente trocar uma ideia de Mateus 24 e 25? Vamos sim. É bem literal, é fácil, Mateus 24 e 25. Tá tudo lá. A gente só precisa ler. Não precisa nem falar muita coisa. Então tá, me diz quando você pode, a gente marca, tá bom? Beleza. Então quem viu, quem não viu, não viu. A gente faz mais dessas, tá? Vamos Porque agora fazer. que eu vi que você consegue, porque a vergonha... vergonha, gostei. Passei Você viu que é rímel e tal. fácil? É fácil passei estar aqui. rímel, peguei a Bíblia, ó. Bela. A Bela veio junto. Beijo. Beijo, obrigada. Gente, obrigada, viu? Foi muito legal, porque vocês super interagem. Muito legal. O pessoal, gente boa demais. Meu pessoalzinho é super gente boa. Sim. Deus abençoe todos vocês. Com discernimento, orem pelos dons do Espírito. Não apagueis o Espírito, orem pelos dons. E tudo que vocês ouvirem falar, julguem todas as coisas. Julguem todas as coisas. Fiquem com o que é bom e descarte o que é ruim. E se ficarem com dúvidas, arrumem uma Milena na vida de vocês. Arruma uma tudo carioca. que eu recebo, eu mando pra Milena. Milena, vamos julgar o negócio aqui comigo? Aí ela já tem certeza que é profetada e eu tô no carro dirigindo, chorando. Senhor, o Brasil é o celeiro das missões. Glória a Deus. Ô, Milena, eu fiquei com muita dó de dizer pra você que aquilo não era uma profecia, porque você tava olha toda... só, eu julguei e eu fiquei só com o que é bom, descartei o que é ruim. Eu fiquei só com o Brasil celeiro de missões. Olha que bênção. Muito bom, te amo, tá? Também. Te Fica com amo. Deus. Beijo. Tchau, amém. gente. Tchau, Belita. Tchau.
Ela falou que Tchau. chama o Carioca. Ah, você não me ama nada, mentira! Faz Você me coração ama? pra ela, filha. Faz coração? Não? Então tá. Olha lá. Te amo, Bela! Ah, eu amo Beijo. essa família. Beijo, tchau. Nós amamos vocês. Beijo, tchau.